Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. Hoje a nossa aula é a 7ª e o conteúdo é revisão e avaliação da unidade 1. E vamos dar início à nossa revisão. Então, vamos revisitar os conteúdos abordados na unidade 1. Primeiramente, o que nós vimos na primeira unidade. Vamos ver? Bem, nosso primeiro assunto é sobre compreensão dos processos de criação e produção artística que envolva a participação individual, coletiva e colaborativa das juventudes. E aí, nós temos uma imagem de um mural chamado Etnias, que foi pintado em 2016 pelo grafiteiro Cobra. Então, esse mural Etnias, ele foi batizado como Todos Somos Um. É um painel situado no bairro da Gaboa, na zona central da cidade do Rio de Janeiro. Eduardo Cobra é um artista brasileiro de São Paulo e tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, como obras Os Cinco Continentes. Então, nesse mural que vocês estão vendo a imagem, Eduardo Cobra, ele pintou aí o rosto dos povos originários dos 5 continentes, certo? Da América, da Europa, da África, da Ásia e da Oceania. Então, cada vez mais, ele se envolve em causas sociais e com o desejo de levar arte e cultura ao alcance de todos. Essa é a premissa do Instituto Cobra, usar a arte como veículo para impulsionar as causas que o artista defende. Vamos agora apresentar para vocês, já que nós estamos falando desse mural, que é um grafite, a história do grafite. Bem, a palavra grafite vem do italiano grafite, plural de grafito, que significa escritas feitas com carvão, ou escritas feitas em paredes. Então, esse movimento ele ganhou força por conta das marcas que surgiram em Nova York, pintadas por um grupo de jovens ligados ao hip-hop. A expectativa era dar voz aos jovens das periferias da cidade. Com o passar do tempo, o grafite tornou-se uma verdadeira obra de arte admirada em todo o mundo. Vamos agora falar sobre alguns projetos de arte urbana que foram feitos a partir do grafite. Bem, o principal objetivo de um projeto de arte urbana é dialogar diretamente com a cidade e com as pessoas que circulam por elas, muitas vezes abordando temas como identidade, memória, meio ambiente, desigualdade, inclusão social ou resistência política. Muitos desses projetos são colaborativos e participativos, envolvendo moradores, artistas locais, instituições culturais ou educacionais, o que fortalece o senso de comunidade e o pertencimento aos espaços urbanos. Esses projetos podem envolver pinturas murais, grafites, instalações temporárias e performances urbanas, todos criados em colaboração com a comunidade local. E nós vimos o grafite ali de Cobra Etnias. E vamos agora mostrar um projeto que foi realizado no Rio de Janeiro. O nome do projeto é Caminho do Grafite, que iniciou timidamente pelos moradores, e o grafiteiro Márcio SWK assumiu a curadoria do projeto para cerca de 100 metros de paredes pintadas.
Mais de 40 artistas deixaram suas marcas cariocas, paulistas, mas também chilenos, americanos, alemães e franceses. A segunda fase desse projeto, ele teve o apoio de uma petrolífera francesa. O grafite mudou a comunidade e é um trabalho totalmente independente. O projeto Caminhão do Grafite, os muros e as fachadas das 50 casas da região da Colina foram grafitados por 45 artistas e entregues, repaginados aos proprietários. O grafiteiro Márcio SWK, uma das referências do grafite brasileiro, dentro e fora do país, é morador dos prazeres, curador do projeto Caminho do Grafite. Ele levou a arte de rua a vários lugares do mundo, como Líbano, Emirados Árabes, Miami, Amsterdã, Paris e Berlim. Agora vamos falar sobre outro assunto. Vamos falar sobre produções individuais, coletivas e colaborativas que visem a reflexão crítica acerca das visões de mundo contida nos discursos estéticos das linguagens da arte. E vamos mostrar algumas imagens para vocês de obras produzidas em diferentes épocas. Lá no início, nós temos uma obra impressionismo de Renoir. Lá no meio, nós temos a obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que foi pintada no ano de 503. E depois nós temos aqui o Grito, certo? Que foi pintado por um norueguês, que é uma obra expressionista. E aqui nós temos a obra Guernica, que foi pintada por um espanhol chamado Pablo Picasso. Todas essas obras são expressões fundamentais da arte, capazes de promover diálogos profundos e reflexões críticas sobre as visões do mundo presentes nos discursos estéticos das linguagens artísticas. Cada forma de produção que vocês viram aí carrega sua própria riqueza e propósito, contribuindo para construir um panorama abrangente de questionamentos e percepções que transcendem fronteiras culturais e sociais. Todas essas obras, elas possuem valores éticos. O que vem ser um valor ético? Eles são fundamentais na apreciação, pois permitem avaliar como a obra aborda questões morais e sociais. Textos e produções artísticas frequentemente levantam dilemas éticos, seja ao denunciar injustiças, retratar comportamentos humanos ou provocar reflexões sobre valores universais. A análise ética nos ajuda a entender o compromisso da obra com a responsabilidade social e a transformação da realidade. Elas também possuem valores estéticos, que nos conduz ao prazer sensorial e à contemplação, ao mesmo tempo em que revela intenções mais profundas do Criador. Ao avaliar aspectos estéticos, implica observar como elementos como cor, forma, ritmo, textura, harmonia e narrativas são utilizados para transmitir emoções e ideias, criando conexões únicas com o público. Elas também possuem valores políticos, que emergem do impacto e da posição da obra diante das dinâmicas de poder e das relações sociais. Textos e produções artísticas frequentemente abordam temas como resistência, identidade, exclusão e pertencimento. A análise política permite compreender como essas criações se relacionam com os debates contemporâneos e influenciam o modo como enxergamos o mundo. Por exemplo, os valores éticos são denúncias de injustiça, promoção da empatia, questionamento de preconceitos ou reflexões sobre dilemas éticos, como o uso de tecnologia ou a proteção ambiental. Os valores estéticos relacionam-se à forma, à beleza da obra, sua composição, harmonia e capacidade de evocar emoções. E os valores políticos? Refere-se às ideias ou ideologias que a obra expressa, seja criticando ou apoiando determinadas questões políticas ou sociais.
Uma mesma obra pode integrar esses valores simultaneamente. E vamos dar um exemplo de uma obra que tem esses valores. Aqui nós temos o quadro da Mona Lisa, que foi pintado no Renascimento, no século XV e XVI. Então, essa obra ela expressa valores estético e ético. Bem, esse quadro de Leonardo da Vinci, ele é visto que promove o antropocentrismo, um pensamento filosófico que coloca o homem como um indivíduo central para o entendimento do mundo. Ao contrário do teocentrismo, que significa Deus como centro do mundo, e é uma arte essencialmente religiosa. O Renascimento o resgata dos valores clássicos e a busca pela harmonia e perfeição. Agora vamos lá em outra época, vamos no modernismo, lá no início do século XX. As vanguardas artísticas, por exemplo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, questionam os valores tradicionais e exploram novas formas de expressar visões fragmentadas, oníricas ou críticas da realidade. Vamos agora analisar uma obra que tem valores estéticos, éticos e políticos, que é a Guernica, que é uma denúncia visual contra a violência, a barbárie e a destruição causadas pela guerra. Picasso pintou a obra em resposta ao bombardeio da cidade de Guernica, no País Basco, durante a Guerra Civil Espanhola, executado pela aviação nazista a pedido do general Franco. E vamos mostrar a obra aqui, Guernica, de Pablo Picasso. Essa obra ela tem um impacto ético ao denunciar a violência contra os inocentes e valores estéticos na expressividade das formas e composição e valores políticos ao condenar a guerra. Uma das obras mais icônicas do século XX, Guernica denuncia os horrores da guerra, especificamente o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. É uma poderosa crítica política e um apelo à paz. Esse evento resultou em centenas de mortes e a destruição massiva, simbolizando a crueldade da guerra moderna. Guernica é um grito visual contra a guerra, um símbolo de resistência ética, uma ruptura com a estética tradicional e um ato político poderoso, tornando-se um poderoso manifesto contra a violência e os regimes autoritários. E agora vamos mostrar para vocês uma outra obra de arte, aqui, Retirantes de Cândido Portinari, que foi pintado em 1944. Ele possui valores estéticos e éticos. Essa pintura brasileira retrata a dura realidade da seca do Nordeste do Brasil, destacando questões sociais e éticas relacionadas à pobreza e à desigualdade. Os valores éticos, a obra retrata a dura realidade da seca do Nordeste brasileiro, destacando a luta pela sobrevivência e a desigualdade social. Ela provoca empatia e reflexão sobre a condição humana. Valores estéticos. Portinari utiliza uma paleta de cores terrosa e uma composição dramática para transmitir a sensação de sofrimento e desolação. As figuras alongadas e expressivas criam um impacto visual poderoso. Valores políticos. A pintura denuncia a negligência governamental e as condições de vida precárias enfrentadas por populações marginalizadas, funcionando como um apelo por mudanças sociais. Essas obras são ótimos pontos de partida para discutir como a arte pode ser um veículo para reflexões profundas sobre ética, estética e política. Alguma delas chamou sua atenção? Agora vamos falar sobre um outro assunto, sobre as tecnologias digitais da informação e comunicação nos diversos campos e âmbitos globais que envolvem as produções artísticas. As tecnologias digitais da informação e comunicação estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, transformando a forma como nos comunicamos, aprendemos e interagimos com o mundo. Compreender seus princípios e funcionalidades é fundamental para utilizá-las de forma ética, criativa, responsável e adequada, especialmente quando aplicada às práticas de linguagem em diferentes contextos sociais,
educacionais e profissionais. Vamos agora conceituar o que é essas tecnologias digitais da informação e comunicação, que é um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos que permitem transmitir, processar e armazenar informação de forma eficiente. Essas tecnologias incluem dispositivos como computadores, tablets, lousas digitais e plataformas de aprendizado online. Ser responsável ao utilizar essas tecnologias significa compreender o impacto das mensagens veiculadas nos ambientes digitais, usar a linguagem de forma adequada a cada situação comunicativa e refletir sobre as consequências das ações online. O uso ético dessas tecnologias envolve respeitar os direitos autorais, evitar a disseminação de informações falsas, preservar a privacidade dos indivíduos e promover o diálogo respeitoso. A criatividade, por sua vez, se expressa na capacidade de explorar os recursos digitais para criar conteúdos inovadores, engajadores e relevantes para o público-alvo, valorizando a diversidade de vozes e perspectivas. No campo das artes visuais, as tecnologias possibilitam a criação de obras digitais, como fotografias editadas, ilustrações geradas por inteligência artificial e modelagem em 3D. Ferramentas como softwares de design e realidade virtual permitem que artistas explorem novos meios e criem experiências interativas, transformando a relação do público com a arte. Vamos conceituar a arte digital, que é um trabalho artístico que usa a tecnologia digital como parte do processo criativo ou de apresentação. Também pode se referir à arte computacional, que usa e interage com mídia digital. A arte digital inclui peças armazenadas em mídia física, como pinturas digitais, bem como galerias e ensaios. Vamos agora conceituar realidade virtual, que é uma tecnologia que cria um ambiente simulado, permitindo que os usuários interajam com ele como se estivessem realmente presentes. Isso é feito por meio de dispositivos como óculos de realidade. Agora vamos mostrar para vocês artistas que utilizam tecnologia digital. Nós temos o Mike Wickman, que é um artista digital, design gráfico e animador americano, e é um dos artistas digitais mais conhecidos e famoso por suas obras de arte surrealistas e intrínsecas. É mais conhecido como um Beeple, famoso por obra digital Every Day the First 50,000 Days, e por ser um pioneiro na venda de NFTs. Aí nós temos, você pode aproximar seu celular e observar essa obra de Mike Wickman. Essa obra, Every Day the First 50,000 Days, é uma coleção de desenhos e animações feitos durante 5.000 dias consecutivos. Ela é composta por uma colagem de 5.000 imagens digitais que ele produziu diariamente ao longo de 13 anos, começando em 1º de maio de 2007. Então, aqui temos uma pergunta. IA, criando arte, é bom ou ruim? A resposta é bastante complexa, pois as situações apresentadas nos trazem uma imagem bastante negativa sobre a forma como a inteligência artificial está interferindo na arte. Talvez o principal motivo hoje esteja no fato de toda a IA criando arte o faz usando um extenso banco de dados de obras reais. Pode-se discutir que artistas também se baseiam ou inspiram-se em outros. Entretanto, neste caso, não apenas referências, e mesmo com similaridades, você terá um traço original também presente ali. Por outro lado, a IA não tem esse processo. Ela simplesmente replica, traz algo impessoal. Isso faz com que se perca a principal parte das obras, o sentimento que está ali presente em cada
traço desenhado pelo autor. E assim terminamos essa segunda revisão.